Sobre a ecofisiologia do arroz, vamos lá, galera. Bom, o arroz é uma planta C3. O que nós vimos lá, né? Planta C3, ela tem uma enzima, a enzima de carboxilação primária em planta C3 é a rubisco, que é um 5-ribulose, ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase, ou seja, essa enzima faz tanto carboxilação quanto oxigenação, tá? Então, dentro das características de planta C3, um componente muito importante para que a rubisco tenha uma alta eficiência em carboxilação é justamente ela ter à disposição mais CO2 do que O2. Ela precisa de uma quantidade de CO2 grande lá na câmara subestomática, abaixo do estômago. E para que o estômago se mantenha aberto, fazendo com que haja a saída de oxigênio e a entrada de CO2, é necessário então que a planta não passe por nenhum tipo de estresse hídrico. Ou seja, a planta C3 gosta de água. Basicamente isso. Tá? Temos muita influência de temperatura em arroz. Tá? Na fase de germinação, temperatura entre 15 e 33 graus Celsius. Eu vou falar especificamente de uma tabela sobre essas questões. Florescimento, temperatura muito baixa, ou seja, abaixo de 15 graus Celsius, impede a fertilização, dá problemas de abortamento de espigueta, e acima de 50 graus Celsius prejudica a floração da planta. Além do que, temperatura alta também provoca desequilíbrio entre respiração e fotossíntese na fase de maturação, ou seja, o carboidrato que deveria ser levado para o grão é consumido por respiração muito grande. Tá? Bom, novamente aqui os efeitos da luz sobre plantas C3 e C4. Então aqui eu tenho o feijão representando C3, representando também o arroz e o milho, né? Só está invertido aqui na verdade. Tá? Então aqui na verdade é o milho e aqui é o feijão. Então aqui o arroz, no caso, né? No nosso exemplo seria arroz e aqui seria milho. Então o arroz está aqui nessa situação de planta que se satura por luz. Tá? Então luz é um fator preponderante, obviamente, nas taxas fotossintéticas. No entanto, o arroz ele apresenta saturação por luz, assim como toda planta C3. E aqui essa tabela representa quais são as temperaturas mínima e máxima e a ótima, ou seja, quais são as temperaturas críticas e a temperatura ótima para diversos tipos de fase do arroz. Observem que o nosso problema é aqui, né? A parte crítica, né? O que chama atenção e o principal fator aqui que pode levar a uma baixa produtividade é justamente temperatura de 30 graus no enchimento de grãos, no processo de maturação do grão. Tá? É só essa preocupação. Nas demais, nós temos aqui que essas temperaturas elas se encaixam bem, por não ser crítica, obviamente, não são ótimas, mas não são críticas para a produção de arroz aqui na Amazônia. O ideal, o que a gente observa assim, no geral para o arroz, é a temperatura entre 25 e 35 graus. Com ela nós temos o melhor desenvolvimento de folhas, o melhor desenvolvimento das panículas de enchimento de grãos. Acrescento aí também a questão de perfilhamento. Tá? E as temperaturas consideradas críticas é abaixo de 15 e acima de 35 graus. Temperaturas muito elevadas, elas fazem com que haja maior dificuldade na partição de assimilados entre a planta e o grão. E também
pode provocar a esterilidade das espiguetas. Tá? A radiação solar tem pouca influência na questão da fase vegetativa. Tá? Um problema que a gente pode enfrentar com o arroz, por falta de luz, é acamamento. Porque plantas com falta de luz vão provocar o quê? Um maior estiolamento. Vai provocar um maior crescimento do colmo. E isso pode acarretar em acamamento. Tá? E como é que tem menos luz para a planta? Vai ter menos luz para a planta, por exemplo, se você adensar muito o plantio. Se você adensa demais o plantio, vai ter muita sombra. E se tem muita sombra, aí vai ter o estiolamento da planta. Tá? Influencia também o índice de área foliar, né? Que é a quantidade de área de folha por metro quadrado. Vai influenciar a quantidade de luz. Se eu tenho um suprimento inferior de luz, eu vou ter uma partição de assimilado maior para a folha, para buscar luz, e isso pode me provocar também um maior peso da planta e um maior acamamento. Tá? Como é que eu aumento a entrada de luz para a planta? Para reduzir, por exemplo, a altura dela, eu diminuo a densidade de plantio, ou então eu utilizo plantas de arroz que tenham folha ereta. A fase reprodutiva vai ter um menor número de espiguetas e diferenciação das estruturas reprodutivas se eu não atendo ao fotoperíodo crítico de arroz, que é de 9 a 10 horas. Tá? Então, o dia tem que ter de 9 a 10 horas para que a planta entre na fase reprodutiva e nas diferenciações dessas estruturas. Tá? Ou seja, ela só entra em fase reprodutiva se ela tiver aí um fotoperíodo crítico de 9 a 10 horas. Não tem muita interferência aqui na nossa região, mesmo que o fotoperíodo seja aí de 12 horas, mesmo porque a quantidade de luz, de fato, que a planta trabalha, usa de maneira eficiente, eu desconto aí o início da manhã e o final da tarde, porque é uma luz de baixa qualidade. Tá? O que interfere em produtividade relacionado à temperatura, relacionado também à radiação? Então existe essa correlação. Tá? Aqui é um gráfico onde eu tenho no eixo X radiação solar, para cá eu tenho mais luz, e aqui eu tenho produtividade. Cada linha dessa aqui é uma temperatura de um determinado cultivar de arroz. Tá? Mudou o que aqui? Temperatura. Tá? Oferta de luz também foi diferente. Então o que acontece aqui? Quanto maior a radiação solar e maior a temperatura, obviamente que aqui as temperaturas, o problema dessa região, que é Rio Grande do Sul, é frio e não calor. Então, quanto maior a temperatura média, mínima na verdade, temperatura mínima, quanto maior a temperatura mínima, maior vai ser a produtividade de arroz. Tá? E qual é a correlação disso na prática, né? O que está acontecendo? O que a temperatura influencia, já que é uma planta C3 e tudo mais? É basicamente o seguinte: quando eu aumento a temperatura, eu aumento também a transpiração da planta. Se eu aumento a transpiração da planta, eu aumento também a abertura estomática. Se eu aumento a abertura estomática, eu aumento também carboxilação da planta. Se eu aumento carboxilação, isso vai me dar mais energia para produzir mais carboidrato, mais tecido, mais grão. Tudo bem? Qual é o fator limitante de temperatura elevada? Falta de água. Basicamente, a planta, se tiver água disponível, ela consegue se resfriar para dar temperatura adequada às enzimas que fazem o processo de carboxilação. E também eu tenho uma maior evapotranspiração que vai provocar toda essa questão de abertura estomática, entrada de nutrientes na planta, maior facilidade na translocação de carboidratos na planta, translocação de água e sais minerais.
Tudo bem? Necessidade hídrica do milho, até atualizar aí, mas é de 700 a 1.000 milímetros por ciclo de sequeiro e de 1.000 a 3.000 milímetros por ciclo em irrigado. Tá? Então, basicamente, para produzir cada quilo de arroz, é necessário aí de 2 a 3.000 litros de água. É uma planta que necessita de muita água para produzir. Tá? Os sintomas de déficit hídrico eu vou observar principalmente pelo enrolamento das folhas, tá? E secamento das pontas. Tá? Não é um enrolamento, é um enrolamento da folha, não é como aquela língua de sogra, aquele negocinho que a gente usa, né, aniversário, que vai para frente e para trás. Não é esse enrolamento longitudinal. Tá? Simplesmente o limbo está plano e ele começa a se enrolar para dentro. Tá? E isso ele faz, com as células buliformes, ele faz isso para se proteger a perda de água. Isso vai promover redução do crescimento e perfilhamento, vai promover, na verdade, atraso na floração e o aumento de esterilidade das espiguetas. Tá? Então, não plantem arroz na possibilidade de falta de água. Tá? Se faltar água para o arroz, o prejuízo é extremo. Uma outra questão que vai me dar interferência fisiológica é vento. Tá? O vento provoca muito acamamento em arroz e também aumenta a necessidade hídrica. Tá? Quando eu aumento a velocidade e incidência de vento em arroz, vai me promover, então, aquela retirada da camada limítrofe que fica em cima da folha, que é uma camada de resistência à perda de água. E isso vai fazer com que haja uma maior necessidade hídrica. Ok, gente? Então, basicamente, o que vocês têm que salientar bastante sobre o arroz é não esquecer que ele é uma planta C3, tá? Que a temperatura influencia em produtividade. A temperatura, quanto maior a temperatura, até o nível ótimo, que é de 25 a 30 graus Celsius, eu vou ter uma maior transpiração da planta, que vai promover maior entrada de sais, de água, de abertura estomática, maior carboxilação. Plantas de folha ereta vão produzir mais do que plantas de folhas decumbentes, obviamente porque vai ter uma entrada maior de luz e essa luz vai se converter em processos de carboxilação e produção de carboidrato. Tudo bem? Então finalizamos a aula 3 aqui e nas próximas aulas, na parte 4, eu vou falar sobre os elementos de produção de arroz. Um abraço, gente, até mais.